Meus amigos, eu acredito que nós estamos diante, acho que da grande oportunidade aqui no direito administrativo. Por quê? O que acontece com essa nova. Eu acredito que nós estamos diante de uma nova forma de enxergar o direito administrativo no Brasil. Por quê? Se a gente for imaginar como eram as decisões dos tribunais superiores e como era a própria legislação de licitações na década de 90, a gente percebe que o agente público, de certa forma, sempre foi visto, talvez, como o grande vilão da história. Então, é quase como um crime você assumir um cargo público de prefeito, de vereador, de presidente da Câmara, enfim. De forma que nós sempre tivemos um direito administrativo um pouco, eu diria até policialesco ali, uma perseguição ao agente público, de certa forma, digamos assim, até num bom sentido, por parte dos órgãos de controle. Isso redunda que, quando a gente fala da Lei 8666, você percebe que ela é uma lei muito burocrática, ou era uma lei muito burocrática. A forma, de certa forma, até se sobrepunha ao conteúdo muitas vezes. Eu preciso que a formalidade seja muito bem definida, que a formalidade do processo seja cumprida, que o rito processual seja cumprido. Isso, de certa forma, acabava prejudicando o agente público na própria execução da função da administração pública. E a gente passou por um momento que hoje, né, isso eu posso falar da minha experiência um pouco, eu assumi no município de Porto Alegre, tão logo entrei como procurador, uma equipe que a gente chamou de PRIC, de Relações Institucionais e Controle. Eu passei ali 3 ou 4 anos nessa equipe e que o nosso foco era fazer a defesa dos agentes públicos que atuaram segundo a orientação da Procuradoria. E o que nós vimos? Muitos processos que eram lá da década de 90 ou do início dos anos 2000, que muitas vezes se preocupavam mais com a forma do que com o conteúdo da decisão. E aí, eu acredito que nós estamos num novo momento do direito administrativo. Por quê? Vou trazer 3 razões que vocês vão entender o que eu estou falando. A primeira delas é que o próprio artigo 10 da Lei de Licitações, que de certa forma é repetido na Lei de Improbidade, ele diz que se as autoridades competentes e os servidores públicos que tiverem participado dos procedimentos relacionados à licitação e contrato precisarem, e aqui eu acho que é o ponto que eu quero destacar, precisarem defender-se nas esferas administrativa, controladora ou judicial, em razão de ato praticado com observância em parecer jurídico, a advocacia pública promoverá, a critério do agente público, sua representação judicial ou extrajudicial. Ou seja, tecnicamente falando, quando a gente fala da lei de licitações, ela está dizendo o seguinte: se o agente público agiu segundo as orientações da Procuradoria, lá na frente, se ele responder perante o Tribunal de Contas, se ele responder perante a improbidade, o Ministério Público, enfim, a Procuradoria vai ter que fazer a defesa desse agente público. Claro, o Supremo declarou, analisou a constitucionalidade desse dispositivo, né, lá na Lei de Improbidade, uma redação muito parecida, e disse que a advocacia pública não era obrigada, a não ser que tenha lei local assim estabelecendo, lei própria estabelecendo. O município de Porto Alegre é um município que tem lei própria estabelecendo. Então, me parece que essa lei, esse dispositivo, que também está na Lei de Improbidade, são dispositivos que garantem uma grande vantagem ao agente público. Porque, afinal de contas, pessoal, se a gente for imaginar o bom gestor, o gestor probo, o cara que fez tudo certinho, que fez tudo segundo o script, em geral, ele não tem dinheiro para pagar os custos de uma estrutura de advogado, os custos de uma estrutura de uma banca jurídica para lhe defender num processo em Tribunal de Contas ou Ministério Público ou improbidade. Então imagina, o cara recebe uma notificação para poder prestar contas de um convênio que o Ministério Público entende, ou o Tribunal de Contas entende, que ele desviou 10 milhões de reais.
o advogado vai cobrar, se o advogado cobrar 10% disso, é 1 milhão. Veja, o custo dessa defesa é muito alto para o gestor. E aí o gestor sai da cadeira e não consegue, né, bancar esses custos desse passivo da época que ele era gestor. Então, esse artigo ele é muito interessante porque ele determina que a advocacia pública vai fazer a defesa do agente. Ora, mas por que eu entendo que essa é uma oportunidade única? Porque a própria lei também diz que essa disposição será aplicada mesmo na hipótese do agente público não mais ocupar o cargo, emprego ou função em que o ato foi praticado. Ou seja, mesmo que o cara não seja mais secretário, não seja mais prefeito, não seja mais agente público, isso ficou no passado, a advocacia pública continua precisando fazer a defesa dele. Tudo bem, mas vamos refletir um pouquinho sobre isso. Imagina que a gente está diante de um prefeito que fez um determinado convênio pelo Ministério da Saúde e o município recebeu 10 milhões de reais. Na hora que o município recebe esses 10 milhões de reais, o município vai executar essa verba, né? Vai ali precisar comprar insumos para o hospital, vai pagar, enfim, vai executar essa verba da melhor forma possível. Só que na hora que o gestor executa, depois a gente precisa fazer uma prestação de contas dessa verba. E muitas vezes a prestação de contas dessa verba não é feita pelo mesmo gestor que recebeu a verba. Mas quem está responsável lá no órgão de controle, lá no Ministério da Saúde, por exemplo, é aquele gestor. Passa o tempo, esse gestor já saiu da cadeira tem 2 anos, 3 anos, 5 anos, a oposição foi eleita. O Ministério da Saúde notifica não o gestor, mas notifica o município, para dizer, cadê a prestação de contas daquela verba? O município está numa nova gestão, quem executou não foi essa gestão, talvez tenha sido a anterior, ou tenha sido uma transição, parte da verba foi executada lá, parte aqui. Não há interesse, convenhamos, da atual gestão em resolver a vida do gestor anterior, até porque é um governo de oposição, e muitas vezes essas contas não são prestadas. Daqui a pouco, aquele gestor antigo recebe uma notificaçãozinha dizendo, olha, amigão, você não prestou contas, você tem que devolver 10 milhões de reais, corrigido, e se você não devolver, o seu nome vai lá para o CADIM, para o Cadastro de Inadimplentes do governo federal, ou CIAF, enfim. Então, é comum que o gestor, depois de não sei quantos anos que saiu do poder, do governo, o cara era um cara honesto, o cara fez tudo certo, ele recebe a notificação que tem que pagar uma fortuna ali naquela determinada pro ministério, alguma prestação de contas. E aí, qual é o grande detalhe? E, repito, por que eu acho que a gente está diante de uma oportunidade única aqui para o direito administrativo, para a advocacia do direito público? Porque esse mesmo ato praticado pelo gestor, ele vai ser, como a gente sabe, fiscalizado ou controlado, seja pelo controle interno, no caso o Ministério da Saúde, seja pelo controle externo, no caso, aqui a gente pode falar do Tribunal de Contas, né, por exemplo, ou seja, pelo controle judicial. Ou seja, eu vou ter lá uma eventual ação judicial, o Ministério Público entrar com ação de improbidade contra esse cara, enfim. O mesmo fato é passível de punição, por assim dizer, nas 3 searas. Então, primeiro que o gestor já vai ter que procurar advogado para todos os atos, apesar de ser a mesma origem, vai ter que procurar advogado nas 3 searas, para defender ele no Tribunal de Contas, no controle interno, fazer uma defesa bem feita, e no controle judicial. O segundo aspecto é que qual era a lógica da lei anterior? E é o ponto que eu estava falando. Era uma lógica de formalidade excessiva. Ou seja, eu quero o documento, eu quero o recibo, eu quero a nota fiscal. Muitas vezes esse gestor não vai ter. Então, por isso que ele está respondendo a um processo lá no Tribunal de Contas, no controle interno. O segundo ponto é que, de acordo com a lógica antiga, você vai lembrar,
o artigo 37, parágrafo 5º da Constituição, diz que a lei vai prever os prazos de prescrição, vírgula, ressalvado o ressarcimento ao erário. Ou seja, o segundo ponto é um ponto não legislativo, mas é um ponto de interpretação jurisprudencial. O Supremo sempre entendeu que esse artigo dizia que o ressarcimento ao erário é imprescritível. Ou seja, eu não sei quantos de vocês aqui estudaram antes de 2015, fizeram faculdade antes de 2015, mas certamente essa galera toda aprendeu que o gestor responde nas 3 searas, controle interno, externo e judicial, e a Lei 8666 é uma lei extremamente formal. Segundo, o ressarcimento ao erário é imprescritível. Ou seja, o cara saiu da prefeitura há 15 anos, há 20 anos. Ainda hoje isso vai assombrá-lo, porque o ressarcimento ao erário é imprescritível. Então, vai estar lá o Ministério Público ou o Tribunal de Contas cobrando esse valor de 20 anos atrás. E o terceiro aspecto, me parece, né, também é um aspecto legal / jurisprudencial, ou de interpretação, melhor dizendo. É que a gente teve, em 2018, um início de mudança muito grande na interpretação. 2016, nós tivemos o Supremo dizendo que nem toda demanda é imprescritível, ou seja, nem todo ressarcimento ao erário é imprescritível. O Supremo começou uma atuação para dizer, por exemplo, que o ressarcimento ao erário decorrente do ato do ilícito civil seria prescritível. Depois o Supremo evoluiu e disse, opa, o ato de improbidade culposo também prescreve o ressarcimento ao erário, ou seja, o gestor que é um cara honesto, mas que fez uma bobagem, que errou, ele não precisa ressarcir o erário de forma imprescritível, vai prescrever o ressarcimento ao erário, né, o ato culposo, disse o Supremo ali por volta de 2017 ou 2018. Depois a gente teve a Lindbe em 2018, dizendo que o órgão de controle não pode decidir com base em fatos abstratos, ele vai ter que levar em conta as consequências práticas da decisão, ele vai ter que levar em conta o dolo ou erro grosseiro do agente público para poder responsabilizá-lo, diz ali o artigo 28 da Lindbe. E depois a gente teve, para consolidar tudo isso, a lei de licitações, alterada em 2021, e também a lei de improbidade, que vieram consolidar dizendo, primeiro, só existe ato de improbidade se houver dolo. Segundo, é possível que a própria Fazenda Pública, a própria Advocacia Pública, pague ou faça a defesa do agente público que agiu. O cara atuou o tempo todo querendo o melhor para o município, atuou o tempo todo correndo risco no CPF dele, para vir depois de não sei quantos anos ele responder por um valor, por um débito, só porque ele não prestou contas. Espera lá, mas será se essa obrigação de prestar contas é dele mesmo? Precisamos analisar o dolo ou erro grosseiro desse agente, né? É o que diz ali a Lindbe. E além disso, a gente teve, para coroar tudo isso, a jurisprudência do Supremo dizendo que as mudanças da lei de improbidade, que são mais benéficas ao agente público, devem retroagir para extinguir, por exemplo, sem resolução do mérito, um processo de improbidade, uma ação de improbidade que ainda esteja em curso. Ou seja, as mudanças mais benéficas da lei de improbidade devem retroagir para beneficiar o réu se o processo ainda não transitou em julgado. Então, com esse mapa, com esse pano de fundo, é que eu quero te dizer que a gente está diante de talvez da maior oportunidade no direito administrativo. Por quê, meus amigos? Porque se o município não tiver advocacia pública, que, salvo engano, é a maioria dos municípios, é possível que o município contrate um escritório de advocacia particular, e o Supremo já disse que isso é constitucional, que está certo, não tem problema, para fazer a defesa dos ex-gestores. Então, talvez nós estejamos diante da maior oportunidade do direito administrativo, como eu disse, nessa advocacia para agentes públicos e para ex-agentes públicos. Porque, de um lado, as teses estão cada vez mais consolidadas a favor do agente público.
Eu vou comentar algumas delas aqui. E de outro, a gente está diante de uma situação, meus amigos, que o próprio erário pode pagar a sua remuneração para defender gestores atuais e ex-gestores. Então, com base nesse pano de fundo, na aula de hoje, essa aula mais introdutória, eu quero falar um pouco com vocês sobre o controle da administração pública, como é que funciona o Tribunal de Contas, falar um pouquinho sobre o impacto da LINDB, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que foi alterada ali em 2018, só para vocês entenderem como isso impacta nas decisões. E aí eu vou trazer aqui algumas decisões do TCU, né, de alguns TCEs, sobre como os TCEs decidiam antes e como estão decidindo depois, né, dessa mudança da LINDB. E também vou falar um pouquinho sobre, tudo bem, mas a partir dessas decisões dos tribunais de contas, a partir dessas mudanças legislativas, e se eu for contratado hoje, professor, para ser assessor jurídico de uma Câmara? Se eu for contratado hoje para ser assessor jurídico de um município? O que eu posso fazer hoje para orientar o prefeito, para que o prefeito já, na atual gestão, enquanto ele está no mandato, já se prepare para talvez responder a um processo no Tribunal de Contas no futuro, talvez responder um processo de improbidade no futuro? O que ele pode fazer hoje, né? Que tipo de consultoria eu posso dar hoje para melhorar a vida dele, para se resguardar, melhor dizendo, de um problema futuro? São esses os pontos de pano de fundo que a gente vai tentar trazer aqui.